De volta com o Estúdio 360, eu já te convido a prestar atenção e assistir comigo a um trecho de um vídeo. Veja só. Quem nunca brigou com o espelho, hein? A animação, infelizmente, não tem nada de ficção. Prova é uma pesquisa do IBGE que ouviu adolescentes de 13 a 17 anos. Olha só esse dado, mais de 40% das meninas não aceitam o próprio corpo, quase metade. Entre os meninos, o percentual é de 24,5%. Tem mais. Para quase 30% das meninas entrevistadas dessa idade, a vida não vale a pena. A porcentagem de meninos que pensam mesmo é menor, 13%. Para debater o assunto, nós convidamos aqui para o estúdio o psicólogo Alexandre Brito e por Skype o psiquiatra Valber Dias Pinto. Muito boa tarde, muito boa tarde. Boa tarde, prazer. Obrigada pela presença. Aqui está o Dr. Valber também, hoje por Skype, mas a gente entra no debate aqui com eles, viu? Agradeço. Bom, você que trouxe pra gente, né, Alexandre, esse vídeo, né, que a gente mostrou ali no início da reportagem, né, você brigando com o espelho, isso acontece muito mais ainda com meninas de 13 a 17 anos, segundo a pesquisa do IBGE. Por que isso acontece? É a realidade atual ou sempre foi assim? Pois é, essa realidade se repete, pode ter se intensificado ainda mais por causa dos padrões de imagem, redes sociais, essa exigência de uma determinada imagem na qual você precisa se adequar, na qual você precisa corresponder a essa imagem de um padrão de beleza, esse imperativo que diz assim, seja feliz, seja belo, mas não é uma beleza qualquer, é uma beleza que a gente vê nas propagandas e que é uma beleza mais voltada para um corpo mais magro, para um determinado tipo de cabelo. E você vai vendo, como nesse vídeo que a gente assistiu, que tem um impasse entre o que eu sinto e o que eu vejo. Veja bem, muitas vezes você se olha no espelho, não se sente bem, mas você vê uma imagem até bonita. Você pensa assim muitas vezes, olha, eu não estou me sentindo bem. Aí depois você olha as fotos, todas você gosta. E o contrário também acontece. Às vezes você está se sentindo bem, mas as fotos não saem tão bem quanto parece, não corresponde. Então nunca tem uma correspondência entre imagem e o que a gente sente. Não há sempre essa justaposição. E esse ideal de felicidade, essa busca desenfreada pela felicidade, causa tudo, menos felicidade. Causa ansiedade, causa tristeza, causa uma exigência maior sobre si e isso acaba afetando principalmente as jovens mulheres. Doutor Valber, eu queria perguntar para o senhor como se defender dessa situação toda que Alexandre nos apresentou. Quer dizer, nós estamos falando aí, digamos, de um plano muito físico. Eu não sei se seria talvez uma introspecção maior. Como na visão do senhor, como se defender dessas exigências todas que são apresentadas pelo mundo? O mundo que a gente vive. Eu costumo dizer que que a cobrança está do lado de quem aceita ser cobrado, né? Então, sempre que alguém chega para mim reclamando da forma que ele está sendo cobrado, ou por estar sendo cobrado assim, ou assado, você permitiu que fosse cobrado assim? Então, claro que isso é uma coisa de forma simplista, mas é muito num processo em que a pessoa vai entendendo que ela não precisa ser aquilo tudo, né? Então, pegando aí o que a gente estava falando, a mulher tem que ser linda, inteligente, tem que fazer sucesso, tem que ser mãe, tem que cuidar da família, é tudo, né? Então, nem sempre ela precisa dizer sim para tudo, né? Mas isso é um aprendizado.
É verdade. Agora, a gente tem também imagens do seguinte, ó, as redes sociais acabam se tornando mais um espaço de comparação, né? Ficar reparando no quanto o corpo de outras meninas, de outras mulheres é mais bonito, mais magro, mais forte, mais saudável. Mas algumas poucas mulheres têm tentado mostrar a vida real. Olha só isso aí. É o caso deste perfil das redes sociais de uma jornalista americana, a Dana. Ela mostra que o corpo supostamente perfeito é questão de ângulo. E que, apesar de ser magra, ficar linda nas fotos, também tem celulites, estrias, flacidez. Nem por isso deixa de ser bonita. Em outro vídeo, ela mostra e diz: se você perder tempo reparando nas suas coxas, nunca vai ver a beleza à sua volta, nem dentro de você. Já neste outro post ela diz: lembre que sua barriga é uma obra de arte, para você ver como os padrões de beleza mudam em diferentes épocas, né? Sobre estrias, o post diz: você tem ondas do mar escritas na sua pele. Infelizmente, ainda são iniciativas bastante tímidas quando a gente pensa em toda a rede social, não é isso, Alexandre? Quando a gente vê essas poucas iniciativas é que a gente se dá conta do quanto a gente não vê isso nas redes sociais, né? De fato, o que a gente tem que fazer é até mesmo ressignificar, mudar o sentido da palavra beleza. A beleza ela tem que ter relação com o que você sente com você mesmo, não numa relação de comparação. Porque quando a gente se compara, geralmente a gente cria um conflito, um confronto, e a gente acaba tentando buscar aquilo que a gente não é. Você não se sente completo, você não se sente perfeito. A perfeição só não existe quando você se compara. Aí você vai ter uma imperfeição, uma privação, frustração, buscando no outro aquilo que você não vê em você, aquilo que não te completa. Então, a gente vê nas redes sociais essa demonstração de imagem. E o que é a imagem? Imagem é uma espécie de congelamento da vida, é uma parada, é só um instante da vida. E ela não resume a vida. Então, você tentar seguir uma imagem, você acaba mutilando seu corpo e o seu desejo, buscando esse ideal, que no fundo, é inalcançável. Queria falar com o Dr. Valber aqui o seguinte, eu estava até comentando hoje mais cedo, está sendo feito pelo jornal norte-americano Wall Street Journal uma série de reportagens, investigativas sobre documentos internos do Facebook. E um desses documentos, esse texto foi publicado hoje, ele mostra a ação perversa, eu acho que o nome é esse, que o Instagram tem sobre as pessoas. Eu vou ler um pequeno trecho aqui, é bem pequeno mesmo, dá para a gente entender de forma bem rápida. Uma apresentação que circulou entre os funcionários em março de 2020 diz que as comparações no Instagram podem mudar a maneira como os jovens se viam. Até aí, eu acho que era esperado. Uma outra apresentação de 2019, a rede social teria sido informada que o Instagram piorava as questões de imagem de uma em cada 3 meninas. Além disso, as adolescentes também culpariam a plataforma por problemas como ansiedade e depressão. Os resultados foram obtidos pelos próprios, a partir de pesquisas feitas pelos próprios funcionários do Facebook com grupos focais. É uma briga que existe entre essas redes sociais, mas que deixa bem claro o lado ruim dessas redes, né? Nesse caso, principalmente em relação às mulheres, como também mostrou essa pesquisa do IBGE. É um instrumento, assim, fantástico, né? Se você souber usar, mas se você começa a ser usado pela plataforma, se você começa a ver que está te fazendo mais mal, a exemplo de um dia aí que a gente esteve conversando, né, sobre esse assunto, é bom dar um tempo, é bom ver se está fazendo bem para você, beleza, mas se não está, se não dá conta, procura ajuda. Eu acho que é interessante saber, né? A hora de procurar ajuda, porque essa cobrança não precisa ser aceita dessa forma, né? Não era para isso incomodar dessa maneira. Agora, doutor, no seu consultório, o senhor recebe meninas, né, de 13 a 17 anos já com esses problemas por conta... Sim. Ali a gente viu na pesquisa até, é triste de ler, né? Não é só não aceitar o próprio corpo, mas é dizer que a vida não vale a pena. É muito forte isso, né? Então, infelizmente, isso continua se reproduzindo na idade adulta, Andressa. É fato que a depressão, por exemplo, é 2 vezes mais frequente nas mulheres adultas que nos homens. Então, infelizmente, isso só retratou o que tem nas adolescentes, o que a gente vê no dia a dia. E realmente, não só porque a mulher se cuida melhor, então ela procura mais atendimento, mas a grande parte do atendimento é feito por mulheres que buscam mais se cuidar. E os homens, quando vêm, também aqui, vêm amarrados
pelas mulheres de alguma forma, né? E é claro que além, né, desses estressores diferentes, como a gente falou, tem também uma questão biológica aí que a gente não pode desconsiderar. Alexandre, eu queria perguntar por que os homens sofrem menos? Na verdade, eles sofrem, mas a exigência feminina é maior para o padrão de beleza. Então, é como se houvesse um ideal na qual elas teriam que... O homem sofre com a masculinidade, isso que é interessante, né? Com ser homem, com essa ideia de ser homem. O que seria assim? Ser homem é aquele que não sofre, não chora, não pode demonstrar sentimentos, tem que demonstrar agressividade, competitividade. E o homem sofre com esse modelo de masculinidade que ele exige, acaba sendo exigido e acaba tendo que provar para o mundo, provar tamanhos, provar forças, e isso causa um sofrimento masculino. E o feminino sofre também pela questão desse padrão, dessa exigência, né, que vai fazendo com que a mulher ela vá, inclusive, se mutilando. Existem culturas orientais em que a mulher até mutila o próprio pé para caber em determinados calçados, né? Cinderela, né? Isso já demonstra aí como que o feminino passa por isso, né? E infelizmente é o feminino enquanto um ideal, não o feminino enquanto real, né? E a gente vê que na rede social também, veja bem, o único local que a gente usa a palavra usuário é para usuários de drogas e nas redes sociais. Então isso é algo que pode fazer a gente pensar atenção, também. Né? O senhor ia falar alguma coisa, né, doutor? Eu estava comentando com ele quando ele começou a falar, que eu lembrei que o homem não pode falhar, né? Então, acaba que é diferente a cobrança, mas ela existe também, né? A forma de sentir, de sofrer, de adoecer é diferente. Mas eles sofrem, de fato. Olha, e a atriz Paola Oliveira, ela se rendeu à vida real ou ao corpo real numa capa de revista. Vamos ver. Olha lá aí, curvas sem Photoshop, colocou para jogo. E a beleza ainda mais valorizada por ser real. Isso está mudando? A gente pode ver um caminho nesse sentido de mostrar a vida real para que as meninas também se identifiquem, Alexandre? Essa afirmação do feminino enquanto real, ela é uma luta contra o machismo. Ou seja, a mulher não como objeto, a mulher enquanto desejo, enquanto vida que pulsa e vida que se afirma independente de como ela quer se afirmar, né? Ela quer o que ela quiser, vamos dizer assim, né? Ela tem que querer o que ela bem entender, né? E não uma mulher que seja destinada a um determinado corpo, uma mulher que seja feita, por exemplo, para corresponder a uma família e que o ideal de uma mulher é o casamento ou um filho. Isso não é verdade. A gente tem que interromper esses preconceitos também, né? Porque senão essa relação com o próprio corpo fica adoecida, a mulher não se realiza e assim ela não se compõe como ela bem entender. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada, viu, doutor Valber? Obrigada também, Alexandre. Muito obrigado. Obrigada a você que está aqui com a gente, nos acompanhando. E a gente volta a se encontrar amanhã, 12h30, neste mesmo local e horário. Uma ótima tarde para você. Tchau, tchau. Se cuida. Tchau, gente.